sequência de saudações abertas, este é o episódio 23 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio The Sounds of Thunder. Este episódio foi distribuído pela CBS All Access no dia 21 de fevereiro de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 22 de fevereiro de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 6 da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. And I think that's probably going to be on my tombstone. Usarei uma frase do nosso kelpiano favorito, Saru, bem no início do episódio, aconselhando o Dr. Hilcub. Talvez, sentindo-se menos como você é mais parecido com quem você deveria se tornar. Vamos para a resenha. O episódio começa com uma narração em off de Saru, mostrando cenas de caminhar, alterando com seus aposentos. Nisso, vemos Michael Burnham e Sylvia Tilly estudando os escritos recuperados da esfera com o auxílio da ciborgue Aram. Saru vai até a enfermaria para passar por mais exame físico. Lá ele nota o Dr. Hilcub ainda perplexo com o que aconteceu com ele. Saru vai até ele e eles conversam. Ele comenta o que parecia inconcebível ter o doutor de volta, e o médico diz que todos os exames dizem que ele está normal, mas ele não se sente assim. Pensando em sua própria experiência transformadora, Saru aconselha o Dr. Kelber. A doutora Pollard fala com Saru sobre os resultados dos seus exames e observa que a mudança anatômica mais evidente após o Varahai foi que onde estavam os gânglios de perigo, agora havia um novo tecido à base de queratina que se parecia com espinhos, como se fossem dentes. Ele pergunta se a mudança iria afetá-lo psicologicamente. A doutora Pollard compara resultados com o que ela tinha dele um ano antes e diz que não podia dizer com certeza o que as mudanças significavam, mas seu palpite era que as suas reações de medo estavam sendo reprimidas. Isto deixa Saru se perguntando: o que é um kelpiano sem medo? Na sala de reuniões, o oficial de ligação com a seção 31, Ash Tyler, se encontra com Burnham e o Capitão Pike, informando que a seção 31 acredita que se os 7 sinais estão sendo gerados pelo Anjo Vermelho, ele também pode ser capaz de incursões temporais, o que pode ser perigoso. Pike ressalta que 2 sinais encontrados pela Discovery resultaram em missões de resgate, enquanto Tyler contesta que eles também poderiam ter sido catástrofes e eles teriam que considerar ambas as opções. Burnham concorda com Tyler, eles sabem muito pouco sobre o Anjo Vermelho para tirar conclusões. O que eles precisam de Spike é Spock. Tyler menciona que o Capitão Leland colocou recursos consideráveis da seção 31 na busca e até agora nada, e perguntou a Michael se ela imagina qualquer lugar para onde Spock fosse. Antes que ela possa responder, Saru chama Pike para a ponte. Encontraram um novo sinal. Quando Pike entra, Saru informa que o sinal está fora do espaço da Federação. O Ozaku aponta as coordenadas para um planeta classe N. Para o total choque de Saru, ele reconhece o planeta como seu planeta natal, Caminar. A Discovery segue para Caminar, enquanto Saru, Pike, Burnham e Tyler conversam sobre as duas espécies nativas do planeta, os kelpianos e os Ba'ul, seus predadores. Michael relata que os Ba'ul alcançaram capacidade de dobra há 20 anos atrás, mas o seu primeiro contato com a Federação, através da USS Arquimedes, foi hostil. Tyler pergunta por que eles atacaram se eles enviaram o sinal. Saru admite que o sinal veio dele, que ele havia criado um transmissor com tecnologia Ba'ul na esperança de que alguém recebesse sua mensagem. Esse alguém acabou sendo a então tenente Philippa George, que trouxe Saru com ela para a nave, a USS Arquimedes, com a promessa de que ele não voltaria para não violar a Ordem Geral 1, ou nós conhecemos também a primeira diretriz. Tanto Pike quanto Burnham acreditam que isso não é ao acaso. Tyler é cético, pergunta se há algum anjo na cultura kelpiana. Saru responde que seu povo acredita apenas no grande equilíbrio, e é ensinado que os Ba'ul são os guardiões do equilíbrio. Eles se escondem atrás da tecnologia que mantém seu domínio. Nenhum kelpiano jamais viu um Ba'ul. Burnham acrescenta que a tecnologia foi suficiente para manter a frota estelar longe, e que os Ba'ul são por natureza isolacionistas e comprometidos em preservar o status quo e Caminar. Tyler observa que eles provavelmente também viram o sinal, ao qual Pike observa. Talvez eles possam estar abertos a compartilhar se batermos na porta da frente e ver se eles respondem. Sarcasticamente, Tyler pergunta se Pike planeja pedir gentilmente. Pike responde que, como convidados inesperados, não faria mal ser educado. Keyla Detmer traz a nave para a órbita sob Caminar e relata que o sinal desapareceu antes deles chegarem. Pike não está surpreso, já que isso aconteceu outras vezes. Ele ordena a Bryce saudar os Ba'ul em todos os canais e instrui Burnham a conduzir varredoras para encontrar qualquer coisa parecida com o Anjo Vermelho. Os Ba'ul não respondem, mas o Ozaku relata que eles estão examinando os sistemas de armas da Discovery e apenas seus sistemas de arma. Michael não encontra nenhum vestígio do Anjo Vermelho. Tyler observa que Pike está assumindo que os sinais só aparecem por um motivo. Pike confirma que é exatamente o que ele está assumindo, então se pergunta por que os Ba'ul não respondem. Saru fica indignado, perguntando por que confiar nos Ba'ul, que são opressores que escravizam seu povo, como ele diz. Ele ainda afirma que todas as aldeias têm um sacerdote que age como intermediário entre os Ba'ul e os kelpianos e também conecta as comunidades estendidas. Se o Anjo Vermelho fosse visto em Caminar, eles seriam os únicos a quem deveriam ser
perguntados. Talia pergunta se isso violaria a primeira diretriz, para a qual Burnham responde que os Kelpianos estão cientes da tecnologia de dobra do espacial através dos baús. Mais ou menos. Fazer o primeiro contato oficial com os Kelpianos seria algo a ser avaliado, mas ela acredita que a missão de investigar os sinais justificava isso. Pike concorda e acredita que Mai, como xenoantropóloga, seria a melhor escolha para fazer contato. Saru protesta, pois acha que ele é a escolha mais lógica e desconsiderá-lo seria ignorar o sofrimento de gerações de Kelpiano. Pike acredita que o sofrimento faz dele a escolha mais complicada. Saru fica ainda cada vez mais irritado com Pike, já que ele mostra desconfiança quanto ao Kelpiano, e com a implicação de que ele não seguiria as regras da Frota Estelar por um desejo de compartilhar a verdade sobre o Varahai com seu. Tudo leva a crer que vai sair um atrito violento, mas Michael se interpõe entre eles, dizendo que os Kelpianos não têm conhecimento da Frota Estelar ou de outros mundos habitados, por isso sua aparência seria um choque para eles. Saru seria inestimável para ter ao seu lado. Pike admite, mas deixa claro que eles estavam lá para investigar o Anjo Vermelho, não iniciar uma guerra entre os Kelpianos e os Baú. Saru reafirma sua lealdade. Pike sugere que Saru comece fazendo investigação em sua própria aldeia. Na enfermaria, Culber está passando por outra rodada de teste com seu companheiro Paul Stamets ao seu lado. A doutora Pollard explica que, embora seus exames pareçam normais, seu foi reconstruído a partir do seu próprio DNA e, por falta de uma palavra melhor, era imaculado. Culber percebe que uma cicatriz em seu ombro esquerdo se foi e Stamets conta a história dessa cicatriz. Quando ele tinha 16 anos, Culber foi fazer uma trilha sozinho nas falésias de Cabo Rojo e o caminho cedeu sob seus pés. Ele caiu 15 metros e se feriu no ombro. Uma médica, a doutora Cash Cooley, no caminho, a meio quilômetro atrás dele, arriscou sua vida descendo para salvá-lo e costurou a ferida no ombro com uma linha de pesca. O incidente deixou Culber com uma cicatriz muito sexy no ombro, segundo Stamets, e o inspirou a ir para a faculdade de medicina. Pollard observa que qualquer anormalidade em seus sentidos é o resultado do seu novo sistema nervoso, e embora continuasse a monitorá-lo, acreditava que ele seria capaz de voltar à sua vida normal. Saru e Burnham descem para a praia fora da aldeia, observando um totem dos baús no centro da vila. Saru explica que os baús colocaram um em cada aldeia para observar os Kelpianos, que se referem a eles como o olho que tudo vê. O tricorda de Burnham mostra que o totem faz parte de uma vasta rede e observa que ele deve ter levado gerações para que sua tecnologia e ideologia se integrassem à sociedade Kelpiana. Saru concorda, dizendo que suas espécies se tornaram tão interligadas que fora da tecnologia era difícil discernir o que é puramente nós e o que é distintamente deles. A aldeia parece abandonada, mas Saru explica que já estava quase anoitecendo e os Kelpianos raramente se adentram no escuro. Michael observa que se ela não soubesse que Kelpianos eram um povo oprimido, pensaria que caminharam num paraíso. De muitas maneiras, Saru responde, é um paraíso. Seu povo vive em harmonia em um mundo sem fome e pobreza, com a única violência que eles sabem é o abate feito pelos baús. Por 18 anos, Saru sonhava em voltar para sua aldeia. E, embora tenha mudado nada, sua experiência o levou a ver a aldeia agora de uma maneira diferente. Quando eles entram na aldeia, o totem é ativado. Em uma floresta próxima, Burnham reconhece as flores, fredálias, que crescem nos aposentos de Saru, que observa que elas não crescem tão bem dentro de uma nave. Naquele momento, eles avistam uma sacerdotisa Kelpiana reunindo flores. Saru se aproxima, cumprimentando a sacerdotisa em sua própria língua, e fica muito surpreso quando ele a reconhece como sendo a sua irmã, Cirana. Ela está igualmente surpresa ao vê-lo vivo, já que pensava que ele havia sido levado pelo olho do V para perguntas que ele não deveria ter feito. Quando ela pergunta onde esteve todo esse tempo, Saru conta a verdade, seu futuro nas estrelas, Frota Estelar, e Michael se apresenta identificando-se como uma humana da Terra que trabalha com seu irmão na Discovery. Cirana está surpresa que eles possam se entender um ao outro. Michael ativou o tradutor universal em seu comunicador, que poderia traduzir 1000 idiomas. Cirana está estupefata com a ideia de diferentes formas de vida, viagens espaciais, e então pergunta se os humanos da Terra bebiam chá. Em sua tenda, Cirana serve chá de fredália, observando que tiveram uma colheita abundante. Saru pergunta pelo pai. Cirana explica que Aradar sofreu do Varahai não muito depois de Saru ter ido embora, e reclama que ele foi e falou nada. Saru acreditava que era mais seguro acreditar que ele estava morto. Cirana está indignada, pois eles acreditavam que o olho que tudo vê havia punido Saru. Passaram anos em temor por isso. Saru pede desculpas, mas Cirana, observando que seria uma conversa mais longa, sente que ele está aqui por outra razão. Burnham e Saru explicam sobre o Anjo Vermelho, que eles sabem muito pouco sobre ele, apenas que aparece em conjunto com uma luz vermelha no céu, ou como Cirana fala, um sinal de fogo, e em lugares de crise. Cirana está novamente indignada que Saru tenha retornado apenas por causa do Anjo Vermelho, não voltando por causa dela, e o acusa de não ser corajoso o suficiente para encarar o equilíbrio como o resto deles fez. Só então os gangos de ameaça dela se estendem e o chão começa a tremer. Cirana acredita que os baús devem tê-los visto e exige que eles saiam. Quando Saru tenta se explicar, ela diz a ele para voltar para as estrelas, pois não haveria lugar para eles lá. Os totens começam a ser ativados, o que Saru reconhece como um precursor para a colheita. Burnham entra em contato com a Discovery para levá-los de volta. Ao se materializarem na sala de transporte, Burnham percebe que Saru está perturbado, mas ambos são convocados para a ponte, alerta amarelo. Quando entram, Pike observa que é que tenham feito na superfície, os baús estão chamando agora, somente áudio. Atraiu a atenção deles. Pike sugere que pode ser melhor para Saru
Saru fica fora da conversa, antes que ele ordene o canal aberto se identifique. Os Baú afirmam que a Discovery tomou algo que lhes pertence, Saru, que a Frota Estelar prometera não interferir nos assuntos internos de seu planeta. Pike explica que eles estavam investigando o sinal que apareceu sobre o planeta, que normalmente é seguido pelo Anjo Vermelho, que isso pode representar uma ameaça ao seu grande equilíbrio. Quando Pike expressa um interesse mútuo em manter a paz, os Baú respondem que permitiriam que a Discovery partisse e devolvessem Saru a eles. Saru está indignado, quebrando a tela do monitor em suas mãos e grita que ele não é seu para ser devolvido. Mesmo sob objeções do Capitão Pike, ele se identifica sem medo como irmão de Sirana e filho de Aradar, o que sabe a verdade sobre o Varahai. Quando os Baú respondem que o grande equilíbrio é a única verdade, Saru o chama de mentiras porque ele sobreviveu ao seu Varahai e sabe que não significa morte, mas evolução. Você acha que sabe tudo, Kelpiano, mas nem sabe o que é. É a resposta sinistra do Baú. Detmer relata que 10 naves sentinela dos Baú estão em rota de interceptação. Pike ordena alerta vermelho. As naves Baú são cada uma muito maiores que a Discovery, lembram um pouco os próprios totens e acercam todos os lados. Reese relata que eles estão energizando suas armas. Pike ordena que ele aqueça os phasers. Ele aconselha os Baú a escolher cuidadosamente seu próprio sumo passo. Quando eles novamente exigem o retorno de Saru, Pike se recusa, pois Saru é um solicitante de asilo político e um oficial da Frota Estelar protegido pela Federação. Os Baú questionam se Pike arriscaria seu próprio povo por um Kelpiano, ao qual Pike responde que Saru é parte do seu próprio povo e para protegê-lo ele fará o que julgar necessário. A resposta dos Baú é que eles farão o mesmo. Os scanners de Burnham mostram que os Baú ativaram o totem na aldeia de Saru. Ele sabe que os totens estão armados e começa a alegar que eles deveriam ajudar. Pike então ordena que ele se retire da ponte. Saru silenciosamente entra no elevador e desce. Enquanto a tripulação corre para suas estações, Saru vai para a sala de transporte, dispensa o oficial e coloca o transporte em um atraso cronometrado de 1 minuto. Michael entra, sabendo o que ele planejava fazer, e diz para ele sair da plataforma de transporte. Ele se nega, e Michael aponta um phaser para ele, dizendo que não queria usá-lo, mas Saru não estava pensando claramente. Saru responde que nunca sentiu mais clareza do que naquele momento, que era o único caminho. Ele pergunta se ela não faria o mesmo por seu irmão. Ela abaixa o phaser e Saru é transportado para a superfície. O Ozekun detecta a atividade do transporte e Burnham confirma que foi Saru se entregando aos Baú. Reese relata que as naves Baú desligaram as armas e o Ozekun detecta o sinal de Saru por um momento a bordo de uma das naves, mas ela se perde logo depois. Burnham vai até a Tilly e Aaron, que ainda estão trabalhando nas informações coletadas da esfera. Ela vai ver se os arquivos coletados da esfera tinham algo a respeito de Kaminar, que explicaria por que os Baú estavam tão determinados a capturar Saru quando descobriram que ele havia sobrevivido ao Varahai. Burnham acha que os Baú sabem mais sobre as mudanças biológicas dos Kelpianos do que eles mesmos e fariam qualquer coisa para manter isto em segredo. Aaron encontra milhares de anos de dados estatísticos sobre Kaminar e começa a processar. Burnham diz que os Baú disseram a Saru que ele não sabe o que era, então a pergunta é: o que é Saru? Então, enquanto isso, na bordo da nave Baú, Saru recupera a consciência. Um momento depois, Sirana é transportada a bordo, confusa sobre por que ela está lá, já que ainda não era a sua vez. Ela pergunta a Saru por que ele teve que voltar. Todos os outros aceitaram que ele estava morto, mas Sirana viu a luz no céu, a USS Arquimedes entrando em dobra, na noite que ele desapareceu, e diz que ela se tornou sacerdotisa para buscar essa luz. Ela disse que o rosto dele era lindo para ela, mas também esperava que nunca mais o visse, que isso significaria que Saru estava livre. Naquele momento, 3 drones Baú entram na sala, um dos quais joga Saru contra a parede onde ele é preso. De uma piscina no centro da sala, uma figura se eleva de dentro. É um Baú. Revendo os dados históricos, Burnham e Tilly compreendem tudo. Segundo os dados da esfera, 2.300 anos antes, os Kelpianos pós-Varahai, ou seja, evoluídos, na verdade superaram em muitos Baú, levando-os à beira da extinção. Os Baú eram originalmente as presas, os Kelpianos evoluídos eram os predadores. Voltando para a nave Baú, lutando contra suas restrições, na região onde estavam os gangos de perigo de Saul, saem espinhos pontiagudos que são atirados no Baú. Ele é protegido por um campo de força. Ele observa que Saru foi o primeiro Kelpiano a passar pelo Varahai em mais de 2.000 anos, mas suas respostas primitivas e ferozes permaneceram as mesmas de séculos atrás, e que a Federação não sabia o que eles tinham colocado dentro das suas naves. O grande equilíbrio, segundo o Baú, é a única maneira de impedir que os Kelpianos destruam tudo em seu caminho. Saru rejeita o grande equilíbrio como uma mentira destinada a defender os Baú dos Kelpianos e absolver-se do assassinato em massa, chamando-o de frágeis e indefesos em sua tecnologia. Os Baú deixam claro que não permitirão que o passado se repita. Como Saru e Sirana são os dois únicos Kelpianos a conhecer a verdade, ambos serão analisados e depois neutralizados. O Baú então afunda na piscina, enquanto os drones se movem, incluindo um com uma broca com lâminas para perfurar o crânio de Saru. Outro prende Sirana na parede. Saru, raivoso, consegue se libertar e esmaga os drones com as mãos, antes de libertar Sirana. Ela pergunta se era verdade que ele sobreviveu ao Varahai. Ele confirma e ela percebe que o grande equilíbrio era uma mentira, destinada a impedir o crescimento evolutivo dos Kelpianos. Isto deve acabar, diz Saru, quando procura peças nos destroços dos drones. De volta a Discovery, Burnham e Tilly relatam suas descobertas a Pike. Bryce relata que os Baú estão
chamando novamente. Eles ficam aliviados ao ouvir a voz de Saru, que diz que está com Cyrano em algum tipo de fortaleza baú, mas sem nenhum indicador de sua localização. Ozeko confirma. Burner relata que foi encontrado nos arquivos da esfera, confirmando as suspeitas de Saru e a intenção dos baú de manter o seu grande equilíbrio. Tilly lembra que a esfera provocou o Varahai de Saru, mas ele afirma que o processo deve ser acelerado antes que o baú possa entrar em ação. Burner acredita que se eles conseguirem isolar a frequência das ondas sonoras transmitidas pela esfera, isso poderia acelerar a resposta biológica, assim como acontecera com Saru. Pike tem reserva. E se a história se repetisse? A Federação não poderia ser corresponsável pela extinção de um povo, os baú. Burner ressalta que o baú ainda possui uma vasta superioridade tecnológica e levaria gerações de Kelpianos para tornar-se uma verdadeira ameaça. Saru diz que os baú temem realmente a raiva dos Kelpianos, mas eles poderiam provar que não perpetuariam o ciclo, mas criariam um novo equilíbrio. Saru admite que não pode provar, mas acredita que esse é o motivo pelo qual o sinal vermelho os trouxe até caminar. Pike finalmente concorda e permite que a Discovery ajude a amplificar o sinal. Burnham pergunta como eles enviariam a transmissão da esfera para o planeta inteiro, da mesma maneira que fiz o primeiro contato com a Capitão George, responde Saru, usando a tecnologia do próprio baú contra eles. Enquanto isso, Tilly termina de configurar o sinal e transmite a frequência para Saru. Saru conecta sua transmissão improvisada ao sistema de comunicação, mas antes de ativá-lo, explica a Cyrana que isso acionará o Varahai para todos, inclusive para ela, e que isso seria muito doloroso. Cyrana pede para ele prometer que aconteça o que acontecer não será o fim do seu povo. Saru responde que seria um novo começo, então pode começar. Ela diz. Saru ativa o transmissor, começa a enviar o sinal, e ao lado dele ela começa a gritar em agonia, desabando em seus braços quando começa a passar pelo Varahai. A bordo da Discovery, agora em alerta amarelo, Burner relata que a transmissão da esfera provocou o Varahai em 63% dos Kelpianos e esse número está aumentando. Do outro lado do planeta, os Kelpianos começam a sofrer com a dor da transformação. Saru abraça sua irmã, dizendo que acabaria logo. Ozeko detecta uma perturbação no lago perto da aldeia de Saru e uma estrutura com 15 km de diâmetro emerge. É uma fortaleza dos baú, subindo das águas do lago, protegida por um poderoso campo de força. Burner acredita que poderia ser onde Saru e Cyrano estão presos. Pike aciona o alerta vermelho e ordena a Reyes que trave armas nos escudos da fortaleza. Dentro, Saru segura os restos dos gangos de Cyrano em suas mãos. Ela sobreviveu. No entanto, a fortaleza ativa os totos em todas as aldeias. Eles estão dispostos a cometer genocídio contra toda uma raça ao invés de permitir que eles evoluam. Pike, indignado, ordena que Bryce contacte esses malditos, os baú, essa é a frase que ele usa, e instrui Reese a mudar o alvo para os totens. Eles não respondem, mas Pike manda abrir um canal de qualquer maneira, declarando que não permitirá que eles cometam esse assassinato em massa. A frota estelar ajudaria a negociar um novo equilíbrio para preservar seu mundo, mas se escolhesse o genocídio, seriam, a partir de agora, inimigos da Federação. Detmer relata que todos os 4.056 tokens em todas as aldeias foram ativados, com muitos para Reese mirar de uma só vez. Pike, no entanto, ordena armar os torpedos. Quando a fortaleza começa a enviar pulso de energia para os totens, uma explosão de energia surge. Dentro da fortaleza, Saru vê o anjo vermelho com seus próprios olhos. Um momento depois, um poderoso pulso eletromagnético desabilita as armas e escudos e desativa os totens. Dentro da Discovery, a tripulação está atordoada. Detmer observa que a tecnologia necessária para um pulso tão amplo deveria ser impossível. Pike e Michael trocam olhares, sabendo que esse era o trabalho do anjo vermelho. Dentro da fortaleza, Saru e Cyrana olham por um momento para o anjo antes que ele desapareça numa explosão. À distância, totem na aldeia de Saru explode. Voltando para a aldeia na manhã seguinte, Saru e Cyrana encontram os aldeões confusos, alguns ainda segurando seus gangos. Alguém pergunta a Cyrana como eles sobreviveram ao Varahai, ao que Cyrana responde que a verdade sobreviveu e que era hora de restaurar um verdadeiro equilíbrio, um sem medo. No refeitório, Tyler está bebendo e comendo alguma coisa, quando o Pike chega, senta-se e desliza um tablet do outro lado para a mesa com o relatório de Saru, compartilhado no espírito da cooperação. Graças à visão aprimorada, Saru conseguiu dar uma boa olhada nos vermelhos, descrevendo com um humanoide um traje mecanizado com acesso a tecnologia extremamente avançada, além das capacidades atuais da Federação. Tyler observa que o controle, que é o departamento que analisa as avaliações de ameaça da Seção 31, provavelmente está legitimamente alarmado com que poderia ser um viajante do tempo com a sua própria agenda, manipulando o destino de espécies inteiras. Pike observa que quando os baú foram forçados a descentralizar seu poder através do planeta, o Anjo Vermelho aproveitou a exposição para salvar os Kelpianos do genocídio. Tyler pergunta o que aconteceria se esse poder fosse voltado contra a Federação. Pike considera a Seção 31 uma organização paranoica, perguntando se Tyler sabia que eles não estavam mais em guerra. Tyler responde que a ideia era não acabar em outra guerra. A última guerra abalara aqueles que haviam lutado contra ela, e alguns de nós ainda estão destruídos, provavelmente falando dele mesmo, antes de pegar o relatório de Saru, deixando Pike sozinho no refeitório. Nos aposentos de Saru, Cyrana olha para caminar, hipnotizada pela visão. Saru comenta que se sentia da mesma maneira quando viu seu mundo a partir de sua órbita. Cyrana observa o pequeno jardim que ele tem em seus aposentos, era tudo que ele tinha de casa. Ele também convida-a para ficar com ele. Ela se recusa, pois seu povo precisava dela, tem um longo caminho pela frente antes que Kelpianos e baús se aceitem. No entanto, ela está feliz que Saru não tenha se
saído de Caminar por medo, mas saiu com esperança, que ele trouxe essa esperança de volta com ele e o Anjo Vermelho. Na sala de transporte, Cyrano convida Saru a voltar para casa quando quiser, o que Saru promete que fará antes que ela seja transportada de volta para sua aldeia. Saru se vira para Michael, de pé atrás dele, e agradece por sua ajuda. Michael lembra-se de Ésquilo, o dramaturgo grego que escreveu: aquele que aprende deve sofrer, e mesmo em nosso sono, a dor que não esquece cai gota a gota sobre o coração. Sabendo que sua irmã teve a chance de evoluir e viver uma vida plena, fez Saru sentir que ele poderia suportar qualquer coisa, que dada a oportunidade ele acreditava que Barney faria o mesmo pro Spock. Ela admite que ver Saru com Cyrano lhe ensinou uma coisa: ela também precisa ir para casa, para Vulcano. Fim do episódio. Questionamentos e opiniões. O diálogo do Saru com o Culber no início do episódio foi muito bom. Agora nada de motor de esporte nesse episódio, mas caminhar é fora do espaço da Federação. Mas eles foram um bocado rápidos, hein? Ou talvez aquela fronteira fosse muito próxima. Nada de oficial de segurança. Talvez fosse o Rich que fosse ter que conter o Saru contra o Pike. Aliás, a cena foi muito boa. Primeira diretriz sendo discretamente torcida, descartada um pouquinho, assim como era na série clássica. É o ponto mais controverso do episódio. A confusão do Dr. Culber, para não dizer que não falamos dele, bem, eu gostei da confusão que ele está, o drama que se virar no futuro. Espero que não seja apagado, esquecido, mas que gere um drama para ficar interessante. E a sua motivação para estudar medicina eu achei muito bacana. Agora o Saru, cheio de folga, sentado na cadeira do capitão, e custa se tocar que era para sair de lá, né? Aliás, o Vitor, que comenta no Trek Brasília, disse que o Saru tá passando pelo Ponfar. Para quem não sabe, o Ponfar é o ciclo de acasalamento que os vulcanos passam a cada 7 anos. Primeira vez que ele é mencionado é no episódio do Naked Time, da segunda temporada da série clássica. A cena da Cyrano conhecendo a Michael é ótima, é linda. É um primeiro contato ocorrendo de uma forma muito bacana. Agora, pelo visto, chá é universal, assim como matemático. E eu, como matemático, fico feliz pela matemática, não pelo chá. Não gosto de chá. Sobre o olho que tudo vê, me lembrou uma brincadeira. Lá no meu trabalho, como eu administro servidor de internet, tinham alunos que diziam que eu era o olho que tudo vê. Mas peraí, transporte funcionando com escudos levantados durante o alerta vermelho? Bobeada aí, né? Agora, desculpa, Cyrano. Rosto lindo pro Saru é dose. Os baús parecem keopianos. Basta esticar os dedos, colocar uns cabelos compridos e jogar piche sobre eles. Teve muita gente que achou ele parecido com aquela gosma esquisita que matou a Tenente Tasha Yar no episódio Skin of Evil, na primeira temporada da Nova Geração. Bem, pelo menos esse aí é bem feito. Projéteis de spins e super força. Uma curiosidade, na StarCom participei de um quiz sobre Star Trek, onde colocaram uma discussão. Quem venceria num duelo corpo a corpo, Saru ou Worf? Todo mundo que conhece um pouco já até vai dizer o Worf. Eu diria o Worf. Mas nosso grupo tinha que defender o Saru. Hoje dá pra ver que ele teria vantagem. Afinal das contas, aqui entre nós, todo mundo bate no Worf. E vemos que os baús podem ser bem mais evoluídos, mas continuam fazendo besteira por pura ideologia idiota e medo. Sim, eu pensei num monte de coisas, mas eu não vou falar nada sobre isso aqui. Agora adorei a frase do Pike. Bryce, contacte esses malditos. Adorei, me diverti. Notaram que o Anjo Vermelho tem um corpo feminino? Ele tem quadris largos, a curva do corpo, sei lá, uma anja gordinha. Gente, eu pensei na Tilly, pelo próprio tipo físico da atriz, da Mary Wiseman. Será que tem alguma relação? Não sei. No final do episódio, Tyler dá uma alfinetada em Pike. Lembremos que a Enterprise estava em missão em espaço profundo enquanto a guerra estava acontecendo. Só que provavelmente ele não sabe o que Pike passou na mão dos Talosianos, como vimos no primeiro piloto de Star Trek, The Cage. Afinal, não é apenas o Tyler que está destruído por dentro. O Pike também foi afetado. Vamos às curiosidades. O título pode ser uma homenagem ao conto A Sound of Thunder, de Ray Bradbury, prolífico escritor de ficção científica e amigo de Gene Roddenberry. Você já ouviu falar do efeito borboleta? A história vem nesse conto. Um detalhe, eu já li As Crônicas Marcianas, do mesmo autor. Muito bom. O sistema solar onde Caminar está tem 6 planetas. Agora, como Doug Jones e a Heather Spear, a atriz que faz a Cyrano, conseguem expor expressões faciais com tanto látex colado na cara, é um mistério que não conseguimos entender. Parabéns aos atores, parabéns à equipe de maquiagem. A flor de Caminar, Fredália, recebeu esse nome em homenagem a um amigo das roteiristas Bo Yeon Kim e Erika Lippold. O nome dele é Frederick Kim. Ele era trekker e faleceu alguns anos atrás. Agora a Cyrano veste a mesma vestimenta que seu pai Aradar vestia no short track da Brightest Star. Cabo Rojo, que é citado no episódio, fica em Porto Rico. Achamos um erro. A nave auxiliar onde a então tenente Giorgio tinha no casco a inscrição SHN-03 é a mesma que aparece na cena. Só que SHN vem de USS Shenzhou. Tá lá no short track da Brightest Star. Mas no episódio diz que ela veio do USS
Força Arquimedes. O que eles tiveram que fazer? Chegar lá, retocar os frames e apagar o SHN. Só ficou o 03. O cenário dentro da Fortaleza Baú é claramente o cenário da sala de transporte. Só trocaram algumas coisinhas, mudaram a iluminação, reciclagem de cenários. Teve gente que ficou decepcionada. Curiosa agora aquela camisa branca que a Michael usa, não? Deve ser a camisa que os oficiais devem usar por baixo do uniforme. Agora a Michael falando fascinante, a expressão típica do Spock. Eu vibrei naquele momento. O baú foi feito por Javier Botet, amigo do Doug Jones e outro ator especializado em atuar fazendo papel de criaturas. Teve gente que queriam na produção que o próprio Doug Jones também fizesse o baú, mas ele declinou da oferta de fazer uma cena dele contra ele mesmo. Mais uma citação aos gregos. Além de Arquimedes, por causa da nave, agora Ésquilo, o dramaturgo pai da tragédia grega. Mark Okrand, o linguista que criou o idioma Klingon, e ele criou apenas Klingon, não Klingon com sotaque, com coloquialismo, ou Klingon do Norte ou Klingon do Sul. Ele também fez a linguagem kelpiana, que é brevemente usada apenas num breve diálogo, e ele foi acreditado como consultor de linguagem kelpiana. Esse episódio foi o último no qual os antigos showrunners Aaron Roberts e Gretchen Berg trabalharam diretamente. Daqui por diante, Alex Kurtzman. Vamos ver como é que vai ser. Minha conclusão sobre o episódio? Nota 8,5. A situação da primeira diretriz ficou complicada, muito estranho. O pai que cedeu, aceitou, aquilo ali ficou esquisito. Mas eu gostei do episódio. Agora, gente, pode sossegar. Segundo o trailer do episódio 7, vamos ter Spock, tá? Eu acho que vai ser no finalzinho do episódio. Minha previsão sempre foi: Spock aparece no episódio 8. E com isso fechamos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Recomendamos que você visite a Combo em comboconteúdo.com para ouvir material em podcasts, snippets, consumir conteúdo de excelente qualidade. Colabore conosco no nosso processo para podermos desenvolver o nosso motor de esporos em apoia.se/combo, participe do nosso financiamento coletivo, continue visitando o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, aliás, o Odocast do meu amigo Fernando Rodrigues do está de volta, então prestigiem o trabalho dele, afinal, ele, o Black Alert e o Dobra 9 são os 3 podcasts Star Trek no Brasil que gostam de Discovery. Ouçam para ter mais opiniões a respeito do episódio, isso enriquece. E, mais uma vez, o convite, www.retrocomputaria.com.br para saber e ouvir notícias e informações sobre história da computação, computação clássica em geral. Frequências de instalação encerradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.